The Last Man, a história não contada do último homem. A Terra 002. Afinal, o que você sabe sobre o universo? Ele é lindo, cheio de detalhes, texturas e mistérios, mas ao mesmo tempo cheio de caos, terror e desespero. Alguns lugares a vida simplesmente começa, enquanto em outros terminam de formas catastróficas, seja pela fúria da natureza ou negligência do próprio homem. Mas em lugares paralelos, coisas estranhas acontecem, sem sentido e sem razões cabíveis. Assim como a história de Tylan Cale. No Multiverso Extreme, existe uma Terra, podemos chamar de Terra 002, onde tudo é diferente da forma que conhecemos hoje. Se pudéssemos contar do início, vocês ficariam perplexos com as coisas que acontecem por aqui. O céu tem tons amarelos, o ambiente é meio pesado e sombrio. Uma terra com cara de apocalipse. Em um fim de tarde, Tylan estava na praia em Orland, com sua família curtindo as férias após longos dias de trabalhos incessantes para enfrentar uma pandemia de gripe. Tylan foi um enfermeiro que trabalhou na linha de frente. Após alguns dias na praia, ele acorda com gritos de todos os lados. Ele sai na sacada de sua casa, onde sua esposa Annie Foston e sua filha Lorena estão olhando tudo. A cidade está sendo atacada por um tipo de vampiro mutante. Tylan, assustado, liga a TV, onde passa em todos os noticiários que Calvin, o palhaço de Steve Vai, conseguiu desenvolver o vírus e lançar sobre a humanidade na intenção de criar um exército para derrotar as forças humanas sobre o mundo e criar o seu próprio reinado. Nessa realidade, Calvin venceu. Na tela, os jornalistas mostram uma foto de Calvin todo desfigurado após ter passado por várias lutas. Calvin deixou uma mensagem em forma de vídeo que dizia: "Atenção, caros humanos, esse planeta agora está sob minhas ordens. O vírus foi espalhado e todos vocês serão meus vassalos. A partir de hoje, todos vocês me seguirão. Iremos dominar a galáxia inteira. Mas antes aqui, eu irei criar o meu próprio império." O jornalista finaliza dizendo: "O vírus está se espalhando muito rápido. Nossos cientistas estão correndo contra o tempo para tentar conter. Quem puder, não saia de casa por nada. Que Deus nos abençoe e nos proteja." Tylan fica desesperado. Sua esposa Annie Foston pergunta para ele: o que irão fazer? Tylan olha pela janela mais uma vez e diz para sua esposa: "Precisamos sair daqui." Então Annie responde: "Mas você não ouviu nos jornais? Não podemos sair com essas pessoas loucas lá fora. Eles estão devorando uns aos outros." E então Tylan responde: "Eu sei o quanto isso é perigoso, mas precisamos sair daqui logo enquanto todos ainda estão se transformando." Lorena diz que está com medo e abraça seu pai. Tylan com pressa pega alimentos e mantimentos e vai sentido ao estacionamento do seu condomínio. Entra no carro com seu pai, sua esposa e filha e tenta sair do prédio. Ao tentar sair, o segurança diz que recebeu ordens para não deixar ninguém sair. Mas Tylan usa de sua autoridade para forçar sua saída. O porteiro finalmente libera. Assim que ele consegue sair, vários vampiros e pessoas se transformando cercam o seu carro, o forçando a acelerar o máximo possível para escapar daquele cenário de terror. Atropelando vários vampiros, ele segue em sentido ao deserto Maeve para se afastar da população e obter recursos em lugares afastados da grande cidade. Seguindo a estrada sentido ao deserto, eles param em um posto onde tinha um mini supermercado. Tylan finalmente para pegar alguns mantimentos ali. Chegando lá, ele encontra o local vazio e avista uma criatura agachada. Era uma pessoa que estava quase no estágio final de transformação. Tylan então pede para todos fazer silêncio, mas a criatura acaba notando a presença deles. E então o vampiro avança para cima de Tylan. Tylan e o vampiro têm uma luta corporal, e o vampiro tenta de todas as formas mordê-lo para transformá-lo também. Lorena tenta ajudar, mas Tylan diz para ela correr. A garota vai até algumas gavetas de um balcão e encontra uma arma calibre 38 e com os olhos fechados e sem querer atira e acerta a cabeça do vampiro, caindo em choro em seguida. Eles voltam para o carro em estado de choque. Tylan segue a estrada sentido a uma área mais deserta ainda. Sua esposa em extremo pânico e o seu pai sentado no banco do fundo com a sua neta Lorena falando para ela se acalmar que tudo vai dar certo. Ao anoitecer, Tylan e sua família chegam próximo a uma cidade chamada Osiris, um pequeno vilarejo sentido oeste do estado. A cidade está aparentemente vazia. Tylan passa devagar com seu carro e Lorena avista uma senhora olhando pela janela e logo avisa seu pai. Tylan logo decide pedir ajuda para a senhora, até que um senhor sai na porta com uma espingarda na mão. Ele olha diretamente para os olhos de Tylan e vê que não estão amarelos, como o padrão de quem está em um estado de infecção mais lenta. Tylan pede ajuda e diz que está com sua família, esposa, filha e pai. O senhor, com um olhar desconfiado, apenas diz para irem embora, que tiveram sorte de ele estar de bom humor naquele dia e não ter atirado de primeira. Mas a senhora que estava na janela aparece ao lado e diz: "Não, Eustácio, deixe eles passar a noite aqui."
Estamos no início do apocalipse. Não custa nada um pobre casal de velhos ajudar uma família que talvez seja até mesmo a salvação para tudo isso. Tylan agradece e logo a senhora coloca colchões na sala para Tylan e sua família. A senhora se senta na poltrona e pergunta para a esposa de Tylan: de onde vocês vieram? Então Anne responde: nós viemos de Orland, mas moramos em Steveville. Estávamos de férias no nosso apê na praia, quando do nada todo mundo começou a se transformar e se alimentar um dos outros. Eu nunca tinha visto isso em nenhum lugar. E então o Sr. Eustácio diz: todos duvidaram do poder que aquele monstro tinha. Há uns 10 anos atrás, estávamos trabalhando nos campos de plantações, quando no final de tarde, vimos uma luz passar pelo céu de Osiris, sentido a Steveville. Eu e meus amigos pegamos nossa caminhonete e seguimos sentido àquela luz. Após rodarmos uns 120 quilômetros, vimos que um buraco imenso tinha sido cavado. Havia marcas gigantes de dentes e unhas afiadíssimas nas paredes daquele túnel profundo e escuro. Não sei que tipo de aberração era aquela, até que um dos nossos amigos, o finado Orlando, disse: já que estamos aqui, devemos entrar e ver o que diabos é isso. Eu não quis entrar, mas ele e nosso outro parceiro decidiram entrar, após tomarem algumas doses de álcool. Então os dois decidiram entrar na caverna. Se passaram uns 5 minutos e eu estava esperando eles voltarem, para podermos ir para casa. Afinal eu estava exausto de um longo dia de trabalho, quando do nada comecei a escutar gritos e sons de ossos se quebrando. Uma voz de monstro gritava: o que estão fazendo aqui? Morram! E logo uma risada monstruosa surgiu e um sussurro dizendo: ainda bem que me acordaram. Vocês me serviram bem. A partir de agora começa a minha dominação desse mundo. Então peguei a minha caminhonete e voltei o mais rápido possível para casa. Um pouco antes de Eustácio terminar sua história, a senhora de repente corta o assunto e diz: ele sempre conta essas histórias para todo mundo que nos visitam. Não levem a sério. Mas já era tarde demais. Lorena e a família de Tylan estavam em estado de choque. O pai de Tylan começa a passar mal, se queixando de dores no peito e falta de ar. Tylan logo pergunta se tem algum hospital próximo, e os velhos aconselham o senhor a se acalmar e não sair, pois pode ser muito perigoso. Mas Tylan insiste em querer levar o seu pai a algum hospital para pegar remédios, pelo menos. Eustácio então informa que no centro da cidade tem um único pronto atendimento. Tylan diz para sua esposa cuidar de Lorena e leva seu pai para o centro da cidade, no intuito de encontrar esse pequeno hospital. No caminho, Sr. Jonas, que é o pai de Tylan, conversa com o mesmo, dizendo para Tylan: aparentemente está tudo se acabando, meu filho. Cuide disso, não importa o que custe. Tylan responde: fica tranquilo, pai, tudo ficará bem. E então Jonas, bem cansado, diz: filho, eu serei um fardo para vocês. Isso está fora de controle. Me deixe aqui nessa cidade e procure abrigo para Anne e Lorena. Tylan reforça: pai, eu jamais vou te deixar aqui para morrer. Então Jonas, cansado, olhando pela janela do carro, ele responde: eu já vivi o bastante. Assim que eles chegam perto do hospital, policiais estão passando e perguntam o que estão fazendo ali, e reforçam que era proibido estar na rua naquele horário, por regras do prefeito da cidade. Tylan então diz que seu pai está passando mal e precisa de ajuda. Os policiais perguntam como podem ajudar, e então Tylan responde: preciso chegar até aquele hospital e pegar alguns remédios para ele. Os policiais reforçam que o hospital está isolado por causa de uma possível infecção, mas Tylan ainda assim quer entrar para tentar algo. Os policiais então dizem que não podem fazer nada e reforçam para eles irem embora. E a situação de Sr. Jonas só piora. Tylan decide se afastar, se esconde em uma rua mais distante, aguarda por 1 hora e quando voltam para o hospital já eram 3 da manhã. Tylan notou que os policiais já tinham ido embora e então pega Jonas e vai em direção ao hospital. Ao se adentrar no hospital, todas as luzes estão apagadas, mas mesmo assim, Tylan entra e começa a procurar a farmácia do local. Sr. Jonas acompanha seu filho, que está destinado a encontrar os remédios. Sr. Jonas acaba caindo no chão sentindo fortes dores. Então Tylan grita para o seu pai. Quando o grito de Tylan ecoa pelos corredores do hospital, uma voz bizarra grita no fundo dos corredores escuros e sombrios do hospital. Tylan se pergunta: o que foi isso? Sr. Jonas diz: filho, acho que caímos em uma armadilha. Quando Tylan olha para baixo, embaixo de um balcão, está também uma criatura agachada, que até então aparenta não ter visto eles de primeira. Tylan fica em choque, Jonas sem ação. Então a criatura percebe rapidamente a presença deles e parte para cima dos dois. Tylan cai no chão atracado com a criatura. Quando a criatura quase morde seu rosto, Sr. Jonas acerta a cabeça do monstro com um extintor. Tylan se levanta e Sr. Jonas diz: eu ainda estou em forma, vamos acabar com esses monstros nojentos. Mas quando Jonas ia tentar finalizar o monstro, logo aparece outro e o agarra pelas costas, mordendo seu pescoço. Tylan tenta gritar, quando mais 2
2 vampiros aparecem nos corredores, obrigando Tylan a correr. Ele grita por seu pai, mas Jonas diz: "Filho, vá! Leve sua filha e esposa para o mais longe possível." E com 77 anos, morre o pai de Tylan devorado por vampiros. Tylan volta correndo para o carro e volta para a casa dos senhores. Chegando lá, ele pega sua filha e sua esposa pelo braço e diz que precisa sair dali urgente. Os velhos ficam assustados e perguntam o que aconteceu, e Tylan diz: "O mundo está acabando e eu não vou ficar aqui esperando todo mundo morrer. Vou dar o fora daqui. Se quiserem, podem nos acompanhar." Os idosos ficam com um olhar de medo, dão as mãos e dizem: "Não podemos, aqui é o nosso lar. Ficaremos aqui até morrer." Tylan diz: "Boa sorte e obrigado por tudo." O caminho para Maeve. No caminho, a esposa de Tylan pergunta em prantos: "O que aconteceu com seu pai?" Tylan começa a chorar e diz que ele não resistiu e morreu de infarto. Aparentemente, Tylan não quis deixar sua esposa e filha em estado de choque novamente, já que Jonas na verdade tinha sido devorado. Annie e Lorena choram muito com a perda de Jonas. Tylan então decide pedir ajuda para seu amigo conhecido Alex Rock e faz uma ligação para o mesmo. Alex Rock morava em Steveville, estudou com Tylan na mesma universidade e foi promovido para trabalhar como cientista e engenheiro da X10 e está lá há 15 anos. Tylan decide ligar torcendo para que seu amigo atenda. Após 3 tentativas, Alex Rock atende e Tylan diz: "Irmão, que bom que você me atendeu. Como está a situação com você?" Alex responde: "E aí, Tylan, como você tá?" "Irmão, estou aqui na base da X10. Não podemos sair, estamos isolados. As coisas estão muito difíceis aqui. E você, cara, tá se virando bem aí no meio desse caos todo?" E Tylan responde: "Não, cara, tá tudo dando errado. A gente precisa de abrigo urgente. Irmão, meu pai acabou de falecer. Estou com minha esposa e filha seguindo sentido ao deserto Maeve." Alex responde: "Minha nossa, cara, meus pêsames. Eu nem sei o que te dizer ou como te ajudar referente a isso. Tá todo um caos por aqui também. A gente tá estudando uma forma de reverter essa situação." E o Tylan diz: "Irmão, se você conseguir abrigo seguro pra gente, já vai ajudar demais." E o Alex responde: "Cara, eu até consigo desenrolar isso pra você, mas você precisa vir aqui. Não consigo te buscar." E o Tylan simplesmente diz: "Me passa o endereço da X10." E então Alex passa o endereço. "Irmão, você está praticamente no caminho. Fica no extremo Maeve, sentido a Campina Grande. Siga por mais 100 km na estrada principal do deserto Maeve, sentido norte. E quando notar uma lanchonete em formato de disco voador, pegue a estrada sentido oeste. Sigam por mais 30 km e logo encontrarão os primeiros portões. Ao chegar nesses portões, você diz ao porteiro esse código: X10 User 589745. Assim que ele ouvir esse código, ele vai liberar a sua entrada." Então Tylan pergunta: "Mas pra que serve esse código?" Alex responde: "Irmão, você sabe quantas pessoas tentaram entrar na X10 procurando abrigo nas últimas horas?" Então Tylan já sacou tudo e apenas disse: "Entendido, estamos a caminho." Alex responde: "Ok, irmão, desculpe não poder te ajudar mais, mas temos ordens a serem cumpridas aqui. E uma dessas ordens é não sair da base, a não ser que seja para o espaço. Irmão, boa sorte. Assim que chegar, me procure imediatamente. Tenho que desligar porque os trabalhos não podem parar." Fui. Tylan então segue a estrada com sua esposa e filha. Sua esposa, Annie Foston, que está sentada ao lado de Tylan, percebe que ele está muito abalado emocionalmente pelos ocorridos e diz: "Ty, eu sinto muito por isso. Sei que você é forte e não vai desistir da gente, porque eu não irei desistir da gente." Lorena, mesmo triste e muito abalada, também diz: "Pai, fique firme. As coisas vão melhorar. Seremos a próxima geração da humanidade." Tylan enxuga suas lágrimas e continua dirigindo. Às 7 da manhã, os primeiros raios do sol começam a preencher os horizontes. E então Tylan e sua família chegou até a lanchonete Maeve 99, a famosa lanchonete em forma de disco voador citada por Alex. Annie pede para parar e que precisa de um banheiro urgente, afinal estão acordadas a noite toda. E Tylan encostou. Tylan, desconfiado e com medo do que já tinha acontecido no hospital com seu pai, apenas pede para seguir em frente, porque já estavam quase chegando na X10. Mas mesmo assim, Annie insiste em parar. Entrando na lanchonete, tudo estava bagunçado. Haviam marcas de sangue em vários lugares. Annie e Lorena, com muito medo, decidem ir até o banheiro, enquanto Tylan fica de guarda com a arma que Lorena tinha pego no primeiro embate no caminho de Osiris. Lorena sai primeiro e espera por sua mãe, que permanece no banheiro. E no meio de toda aquela bagunça, Lorena se assusta com um gato que estava escondido embaixo das mesas. E ela acaba tropicando e caindo em um ferro e se corta profundamente. Lorena grita até que Tylan entra para resgatar sua filha. E ele pressiona o local para tentar estancar o sangramento, que estava muito intenso. O corte foi muito profundo e Lorena começa a querer desmaiar. Tylan então grita por Annie. Annie Foston sai do banheiro aparentemente passando muito mal, mas vê que sua filha se cortou e logo vai socorrer. Eles colocam Lorena no carro e aceleram sentido a X10. No caminho
caminho, Lorena começa a apresentar febre e palidez. Tylan tenta manter ela acordada e bem, mas Lorena começa a querer apagar o tempo todo. Lorena começa a falar: Vocês precisam continuar a missão. Eu não sei se eu posso continuar. Tylan, em desespero, diz: Fique quieta. Você precisa manter as suas forças. Lorena então desmaia nos braços de sua mãe. 40 minutos se passam e finalmente eles chegam no X-10. Tylan e sua família é barrado pelos policiais e seguranças do local. Mas Tylan já chega gritando a senha dada por Alex Rock. De primeira, ninguém entende de fato o que ele queria dizer com aquilo. Até que Miguel, um velho senhor que trabalha na portaria, entende e diz: Deixe-o passar. Ele é da equipe do Sr. Rock. E então os soldados e até mesmo Tylan não entendeu, mas seguiu conforme a dança. Chegando na base, Tylan pede ajuda por Lorena, que permanece inconsciente. Alex Rock aparece para recepcionar Tylan e sua família, e logo levam Lorena para ser atendida. Lorena é levada para uma sala de atendimento, e Alex diz: Irmão, vamos torcer para que ela fique bem. Estamos sem remédios aqui, e os nossos poucos médicos estão focados nos estudos para parar o vírus. Mas eu tenho certeza que a doutora Joana vai ajudar. Joana é uma médica que foi solicitada para a X-10 para ajudar nas pesquisas do vírus, e então decide atender Lorena. Joana faz uma análise em Lorena e diz que ela está sofrendo de uma forte infecção no local e pergunta: essa garota dormiu ou comeu algo de ontem para hoje? Ela está pálida e sem forças. Ela precisa de antibióticos e pontos no corte, e não temos isso aqui agora. Tylan diz: onde eu posso encontrar isso? Me diga agora, me diga o lugar e eu vou agora mesmo. Alex diz: irmão, ferrou. Lembre-se, a gente não pode sair daqui. Se você sair, eles não deixarão você entrar novamente. Tylan pega Alex pela camisa e diz: você não pode me dizer o que fazer. Eu vou salvar a minha filha, sim. Annie ignora a todos e simplesmente abraça sua filha, já sem forças na cama, e começa a chorar. Lorena abre seus olhos lentamente e diz: pai, eu sempre amarei vocês. Obrigado por tentarem me salvar. E fecha os seus olhos lentamente. E assim Lorena morre aos seus 16 anos por uma forte infecção no braço. Tylan grita muito e chora em desespero. Alex segura Tylan e diz: irmão, agora já era. Somos a linha de frente desse estado. Fica firme. Precisamos de você aqui e agora. Tylan se levanta e diz: eu vou matar eles. Eu irei matar todos eles, esses vampiros irritantes. Alex responde: os vampiros não têm culpa. Quer culpar alguém? Culpe esse palhaço que veio do espaço e é o grande protagonista desse circo todo. Alex mostra uma foto de Calvin. Tylan olha com um olhar de raiva. Alex responde: agora que você está aqui, você pode vingar o seu pai e sua filha nos ajudando a encontrar a cura. E o Tylan responde: mas como eu serei útil? Não passo de um enfermeiro. Não conheço nada sobre esse vírus. Alex então responde: precisamos levar essas amostras para o laboratório em Highland, porque nossos cientistas disseram que esse vírus não foi desenvolvido de formas de vida aqui da Terra, mas sim de uma das luas de Júpiter. Tylan então responde: o quê? Isso é loucura. Isso não tem nada a ver com o nosso trabalho. Então Alex diz: Tylan, me escute. A gente precisa ir até lá. Precisamos de voluntários para essa missão. E a X-10 vai bancar tudo. Vamos até a Lua e a Europa. Pegamos algumas amostras do solo e voltamos. Simples e rápido. Tylan diz: uma missão até lá levaria meses ou até anos, dependendo da posição de Júpiter. Como chegaremos lá tão rápido? Alex responde: projetamos um foguete chamado Eurostar. Ele possui uma tecnologia de salto temporal que faz com que a nossa viagem até lá dure mais ou menos 3 dias. E então Tylan responde: lamento, Alex, mas a minha resposta é não. Não posso arriscar mais ainda. Meu pai e filha se foram em menos de um dia. Não posso arriscar mais nada. E você nem sequer está respeitando o meu luto. Alex então responde: Tylan, eu te entendo, mas você não tem escolha. Você está aqui agora. Não podem permanecer aqui sem alguma utilidade. Vocês precisam aceitar isso, senão eles não deixarão vocês aqui. Annie então entende o que ele disse e fala: nós iremos, Alex. Não importa o que aconteça, nós iremos. Tylan fica sem reação. Alex então chama os dois e apresenta para o presidente da X-10, o Sr. Bolton, dizendo: senhor, a equipe está completa. Acredito que já podemos ir até a Europa e concluir a missão. Sr. Bolton, que aparentava estar com um pouco de pressa, diz: ok, vocês irão amanhã mesmo, o mais rápido possível. Alex reforça: senhor, a nave ainda está em fase de teste. Talvez tenha alguns efeitos colaterais caso não funcione da forma correta. Sr. Bolton responde: nosso tempo é curto, Alex. Eu preciso daquela cura urgente. A humanidade não pode esperar mais. Após isso, Sr. Bolton encerra a reunião e vai para os seus aposentos, onde ele aparenta conversar com alguém, dizendo: amor, eu consegui. Eles irão para Júpiter amanhã e as amostras estão a caminho. Após desenvolvermos a cura, nós ficaremos juntos novamente e para sempre, meu amor. Então a sua esposa aparece desfigurada e em processo lento de infecção, quase virando um monstro. Ela estava com um vestido preto, pernas curvadas e olhos vermelhos, sem esboçar reações. No outro lado, em um quarto, Tylan não compreende o que está acontecendo e tem um breve diálogo com sua esposa Annie.
N fala para Tylan: às vezes não compreendemos como a natureza trabalha, e muito menos as ações dos seres conscientes desse universo. Tudo está confuso demais para mim agora. Tylan responde: ontem estávamos curtindo em uma praia e hoje estamos aqui. Meu pai e nossa filha estão mortos. Tudo em um piscar de olhos. É tudo culpa minha, N. Você me avisou sobre isso. Você me disse que já estava passando nos jornais que uma outra pandemia estava se aproximando. E eu não acreditei, achando que era só mais uma gripe. Como estávamos vacinados, eu não imaginei que poderíamos ser infectados. Eu fui negligente. A regra era apenas nos manter em casa. Mas eu quis tirar férias porque eu estava trabalhando demais. Então N responde: se soubéssemos a data em que morreríamos, a vida perderia todo o sentido. Prefiro acreditar que o universo quis assim. Ele é caótico e não parece estar do lado de alguém. Ele só é o que é. Não se culpe por ter escolhido curtir com sua família em um dia que esperávamos que fosse como todos os outros. As coisas acontecem e precisamos dar um significado para cada evento de nossas vidas. Então Tylan apenas diz: você é a melhor coisa que me aconteceu. Não consigo me imaginar sem você nesse momento. Você sabe que sempre foi o meu porto seguro. Em meio a esse caos, meu maior medo agora é te perder. N responde: você não vai me perder. E se algo acontecer, eu prometo tentar te encontrar de alguma forma. Você não acredita nisso, mas eu sempre te disse que desde a época da escola que temos uma ligação de almas. Eu me sinto conectada em você. E então Tylan fica meio confuso com a frase de N e pergunta: como assim pode acontecer? Nada vai acontecer. Não me faça pensar besteiras. E então N reforça: apenas me prometa que se algo acontecer, também tentará voltar pra mim, independente de tudo, seja nessa vida ou em outra. Tylan, com um sorriso leve e olhar triste, meio que compreendendo algo, diz com os olhos molhados: eu prometo, N. Eu prometo. No dia seguinte, Alex Rock, Tylan, N. Foston, Capitão Jason e mais outros 4 tripulantes se preparam para voar até Europa. A contagem é feita, os foguetes são ligados e eles decolam sentido a órbita terrestre. N está ao lado de seu marido. A nave entra em órbita rapidamente e o Capitão Jason diz para Alex: aqueça os motores de dobra. Alex sabia que ainda poderia dar errado, pois os motores de dobra ainda estavam em fase de testes, mas mesmo assim, seguiu ordens e ativou os motores. Um forte som veio de fora da nave. N e Tylan começaram a ver linhas coloridas semelhante ao arco-íris passando pelo lado de fora. Em seguida, Capitão Jason diz que precisarão dar a volta na órbita solar para pegar impulso e serem arremessados pela força gravitacional. E assim que a nave pegar uma certa velocidade, os motores de dobra seriam ativados, dando tempo de ativar as coordenadas e o salto ser perfeito até a órbita de Marte. E chegando na órbita de Marte, a nave entraria em uma velocidade gigantesca, onde os motores de dobra precisarão ser desligados temporariamente, onde a nave precisará orbitar Marte em alta velocidade para aplicar mais um estilingue gravitacional, arremessando a nave sentido a órbita de Júpiter, assim ativando mais uma vez os motores de dobra e chegando até o local da missão. Tendo entendido isso, todos se preparam para fazer tudo conforme combinado. Chegando próximo à órbita solar, todos olham admirados o nosso grande astro. N olha pela janela e diz: ele é lindo, tudo vem daqui. Nossa filha iria amar ver isso. E Tylan responde: sim, meu bem, mas sei que tanto ela quanto meu pai estão nos vendo de algum lugar. Alex então chama Tylan, N e Simon, um rapaz jovem cientista que também foi escalado para essa missão, a fim de escolher as melhores amostras da Lua Europa. Alex pede para ajudarem a puxar as alavancas que ativam os motores de dobra. Ele diz para Alex puxar a alavanca no mesmo tempo que ele para ativar o motor esquerdo, enquanto N e Simon puxam juntos para ativar o motor direito, em sincronia. Alex e Tylan puxam as alavancas e ativam os motores esquerdos. Após 5 segundos, N e Simon ativam os motores direito. Feito isso, a nave ativou um campo de força ao seu redor. E rapidamente, Capitão Jason acelera a nave fazendo uma curva em volta do Sol. Alex diz: todos apertem os botões ao lado das alavancas ao mesmo tempo para ativarmos o salto temporal ao meu comando. Quando eu disser já, vocês apertam. Entendido? Todos concordam com Alex. Alex olha para um medidor de velocidade e assim que a nave chega a incríveis 780 mil quilômetros por hora, ele grita: agora! E assim, tudo ao redor fica distorcido, como se a Matrix tivesse sido quebrada. N começa a enxergar cores e memórias antigas misturadas em raios de luzes, enquanto Tylan vê seu pai dizendo que estava bravo com ele por ele ter deixado Lorena morrer. Após esses fenômenos psicodélicos, todos acordam e se deparam com Marte,
vermelho, sombrio e solitário, em uma vasta distância da Terra e do objetivo final. A nave ainda em velocidade extrema, Alex grita com a tripulação: "Bora, pessoal, isso sempre acontece no início. Chamamos isso de neurose atemporal. Afinal, pulamos alguns meses aqui." Tylan, com náuseas, pergunta: "Você disse meses?" Alex então responde: "Não é hora para explicações. Vamos, falta mais um salto." E Tylan, mesmo desconfiado, faz o que Alex pede. Quando Alex dá o sinal, eles apertam o botão mais uma vez. E então, mais uma vez, os fenômenos temporais psicodélicos começaram a fazer efeito. E Annie começa a ver flores, cachoeiras e a sua filha Lorena distante chamando por ela. Enquanto Tylan vê uma cena muito forte, pesada e triste de seu próprio pai em fase de decomposição no seu próprio túmulo. Ao acordar com fortes luzes brancas em seu rosto, Tylan pergunta se Annie está bem. E ela diz: "Sim, eu vi a Lorena em um lindo jardim. Ela estava tão feliz, eu quase consegui tocá-la. Mas de repente tudo ficou branco e quando eu vi eu estava aqui de novo." Tylan, com um olhar triste e com um sorriso leve, diz: "Que bom, meu amor. Eu fico feliz com isso." E Annie pergunta: "E você viu alguma coisa? Você parece pálido. Está tudo bem?" E ele responde com: "Nada, eu não vi exatamente nada, somente luzes brancas também." E então Alex diz: "Bom, meus queridos, chegamos. Agora vamos descansar, porque amanhã chegaremos à Europa e temos muito trabalho a fazer. Eu não quero ninguém cansado." Quando Annie e Tylan olham na janela e enxergam o imenso e majestoso planeta Júpiter, Tylan e Annie ficam admirados e sem reação, e até felizes por terem conseguido tal feito. Algumas horas depois, Alex está arrumando seu quarto quando Tylan aparece dizendo: já fazia um bom tempo que eu não te vi, irmão. No meio dessa correria, mal sobrou tempo para conversarmos. Como vai a vida?" Alex responde: "Sim, realmente, não conseguimos nos falar direito, cara. Bom, minha vida, como posso dizer? Tá difícil." Tylan responde: "Difícil? Como assim?" Então Alex fala: "Eu não tive a mesma sorte ou oportunidades que você teve, Tylan. Você ainda teve a oportunidade de tentar salvar a sua família. E quase conseguiu. Já eu não. Mas eu não quero falar sobre isso. As nossas perdas não podem tirar o foco da nossa missão." E o Tylan responde: "Você chama isso de sorte? Sei lá. Acho que entendi o que você quis dizer, mas prefiro acreditar que essa sombra atingiu todos nós na Terra. Esse ser que trouxe isso pra nossa casa merece ser destruído e feito em pedaços." Alex responde: "A não ser que você seja o Batman, duvido você encontrá-lo ou deixá-lo em pedaços. Ele é inteligente e astuto. Além disso, é um ser de muita força que consegue ficar gigante conforme fica com raiva. Sinceramente, eu não sei se somos capazes de vencê-lo." E então Tylan fala: "Por causa dele, eu perdi metade da minha casa. Minha preciosa filha se foi. Meu pai foi devorado por vampiros. Tudo isso pra quê?" E Alex responde: "Ao que me parece, esse vírus foi projetado por ele para dominar planetas. Ele chega nos lugares infectando todos com misturas biológicas do próprio sistema planetário. No nosso caso, a Lua é a Europa. Ele pegou um vírus daqui que é altamente contagioso e misturou com nanorobôs de tecnologia desconhecida e infectou a todos no nosso planeta a fim de dominar mais um sistema solar." E o Tylan pergunta: "Dominar o sistema inteiro?" Alex: "Sim, aparentemente ele está sendo caçado por algo que chamamos na X-10 de Federação Galáctica. Um tal de Underwall, que faz um patrulhamento nessa região, estaria nessa missão. Mas todos dizem que ele é uma lenda, um conto, nunca visto antes. Eu mesmo, em todas as missões fora da Terra que participei, eu nunca vi um sinal desse cara. Se ele fosse tão bom assim, teria feito algo." E Tylan diz: "É muita informação pra digerir." Então Alex fala: "Se conseguir deixar ele em pedaços, me chama pra ver. Vou ficar muito feliz." E Tylan fala: "Pode deixar." "Alex, espere, eu tenho uma pergunta. Você me disse que pulamos alguns meses aqui. O que isso significa de fato?" Então Alex responde: "Irmão, eu preciso te contar isso agora. Eu não te contei lá na Terra porque eu cogitei que você desistiria de nos ajudar. Mas desde a hora que saímos da Terra até agora, não se passaram minutos ou horas, mas sim 8 meses. Tylan fica sem entender e reforça sua questão: "Peraí, você está dizendo que saímos da Terra há algumas horas e nesse curto espaço de tempo se passaram 8 meses? E Alex responde: "Os motores de dobra funcionaram, Tylan. Isso é um grande avanço, não acha?" Tylan diz: "Meu senhor, já fazem 8 meses que minha filha morreu? Meu pai? Como que a Terra tá a essa altura do campeonato? Eu viajei no tempo?" Alex diz: "São muitas perguntas, mas você começou a entender como funciona o salto temporal. É um preço a ser pago, Tylan. Nada sai de graça." Tylan fica pensativo e diz com um olhar odioso para Alex: "Você se aproveitou de nós todo esse tempo. Tudo que você precisava era de voluntários para essa sua missão ridícula, maluca e extremamente
extremamente perigosa. E eu, mais uma vez, botando tudo a perder por causa da minha arrogância. Eu deveria ter imaginado isso. Alex diz: Tylan, eu te entendo, mas eu tinha regras a seguir. Eu precisava de mais 2 integrantes para essa missão e ninguém mais queria. Ou eu colocava vocês indiretamente, ou eu seria jogado pra fora da empresa também. E então Tylan diz: aqueles miseráveis da X10 não têm empatia por ninguém? Acham que podem jogar as pessoas pra fora para serem devoradas por vampiros? Alex então responde, já esgotado: Tylan, acho que você ainda não enxergou as coisas com clareza por aqui. Os recursos estão acabando, o mundo está acabando. E eles não querem pessoas inúteis sobrevivendo dentro dos seus arredores. São tempos difíceis, Tyler. Entenda isso de uma vez, senão mais dores chegarão até você. E a sombra se tornará ainda mais escura do que já está. Ou você soma, ou podemos voltar para casa agora e você pode ir embora. Tyler de certa forma entende e responde: bom, poderia pelo menos ter me avisado como tudo iria funcionar. Você foi no mínimo falso e ambicioso. Eu ainda trouxe a minha esposa para essa missão. Você foi irresponsável. Alex responde: sim, Tylan, eu fui, mas pelo menos eu estou tentando fazer algo para salvar os resíduos de humanidade que ainda existem na Terra. E isso, felizmente, não necessita de sua felicidade ou de sua aprovação, mas sim do instinto de sobrevivência. Como eu te disse, está insatisfeito? Corra e nos ajude. Senão, abortamos a missão e você volta para casa com sua esposa e rezamos para serem gentis com você. Tylan reflete sobre isso e diz: vamos pegar essas amostras. Precisamos voltar para casa o mais rápido possível. Afinal, daqui a mais 8 meses, não teremos ideia de como a Terra estará. Uma dança em Europa. 24 horas terrestres depois, Capitão Jason avisa a tripulação que estão se aproximando da órbita da Lua Europa. Alex organiza tudo e chama Simon, Tylan e Krister para irem com ele em uma sonda para pousarem na Lua Europa. Tylan se prepara quando Annie diz para Alex que queria participar da missão e ir até o local no lugar de alguém. Alex não aceita de primeira, inclusive Tylan de forma incisiva diz: jamais deixarei isso acontecer, já basta você ter vindo pra cá, deixa essa missão com a gente. Annie então responde: isso não depende de você, Tylan. Eu quero ir até lá e vocês não podem me impedir. Annie então começa a vestir o traje espacial e se prepara para entrar na atmosfera de Europa. Tylan e Alex, sem entender, aceitam que ela participe, porém a sonda tem lugar somente para 4 pessoas. Então Annie vai no lugar de Krister. Eles entram na sonda ainda dentro da grande nave. O Capitão Jason aciona os motores e começa a sobrevoar mais baixo na atmosfera e então solta a sonda na lua de Júpiter. A nave começa a descer na atmosfera de Europa, enquanto jatos de ar são lançados amortecendo a queda. Enfim, a tripulação consegue pousar na Lua Europa. Eles ficam extremamente admirados como o céu é lindo e escuro, com 4 luas visíveis e a grandeza do planeta Júpiter acima deles, parecendo uma lua gigantesca e cheia de detalhes. Annie pega na mão de Tylan e diz nunca mais querer sair daquele lugar. Simon meio que lidera a missão por ser o pesquisador e fala: pessoal, me ajudem com isso. Annie vai até a nave e pegue a caixa. Tylan, as ferramentas. Precisamos escavar o gelo e levar algumas amostras, tanto do gelo quanto da água. Precisamos ser rápidos. A temperatura aqui está reduzindo cada vez mais. Alex pergunta: onde conseguiremos encontrar água nesse deserto gigante de gelo? Até onde a gente sabe, tem mais de 100 km de camada de gelo para baixo até chegarmos na água. Então Tyler complementa a pergunta: se a gente derreter o gelo, não daria na mesma? Simon responde: na teoria sim, mas as espécies de vírus e bactérias que vivem na água são diferentes das que habitam no gelo. Levar amostras da água será fundamental para as pesquisas avançarem. Annie então tem uma ideia e diz: bom, podemos procurar em lugares como rachaduras e crateras. São frequentes em lugares assim do sistema solar. Alex entra em contato com o Capitão Jason e diz: capitão, faça um mapeamento da nossa região e nos mostre crateras e ravinas mais próximas possíveis. Capitão Jason então recebe a mensagem, faz o mapeamento e diz: por sorte, mano, tem uma ravina a 30 km de onde vocês estão. Se tiverem coragem, com o nosso rover vocês levarão umas 3 horas para chegar até lá. Annie então se dispõe a ir até lá. Todos então se preparam e seguem até o local. 2 horas e meia depois, finalmente chegam até a ravina. Eles notam que a ravina é muito profunda e escura e que só vão conseguir descer com a ajuda de cordas. Simon diz: pela forma das paredes dessa ravina é quase certeza que encontraremos água lá embaixo. Tylan diz: mas como iremos descer tudo isso aí só para pegar água? Alex diz: temos somente as cordas do rover. Agora precisamos de alguém para ir até lá. E então Tylan se dispõe e diz: eu vou. Eu acho que eu levo jeito para isso. É só descer lá, pegar a água e voltar, sem erro. Quando Annie olha para Tylan e diz: Tylan, deixa essa missão
solução pra mim. Eu quero tentar. Tylan não permite de jeito nenhum. Fica repetindo várias vezes que não pode deixar ela ir, enquanto ela começa a prender o gancho no seu cinto e se preparar para descer. E ela fala pro Alex descer ela. Simon reforça: se realmente for descer, tome cuidado. Até onde sabemos, aqui pode haver formas de vidas que não podemos compreender. N olha para trás antes de pular e diz: precisamos tentar. Vamos salvar a nossa raça. E então N se joga na ravina, descendo lentamente pela baixa gravidade da lua de Júpiter. Tylan fala com N pelo rádio e pede para Alex ficar esperto para puxar N o mais rápido possível assim que ela pedir. N desce lentamente enquanto a ofuscada luz de seu capacete reflete nas paredes da ravina e a escuridão abaixo de seus pés começa a se aproximar. Tylan pergunta para N o que ela está vendo e N simplesmente para de responder. Alex chama N pelo rádio e não obtém sucesso. Tylan diz para Alex puxá-la imediatamente de volta e quando Alex tenta puxá-la, percebe que o cabo está totalmente esticado e o rover começa a ser puxado para dentro da ravina. Alex entra em desespero e diz que se não cortarem o cabo, o rover será puxado para dentro da ravina e todos morrerão por causa da distância até a sonda. Tylan grita com Alex e diz que eles não podem fazer isso. E então Tylan entra no rover e força a marcha ré. O rover começa a derrapar muito puxando. Tylan grita para Alex e Simon puxarem o cabo na intenção de ajudar, mas nada é capaz de fazer N voltar. Tylan grita desesperado por N. Capitão Jason diz para tentarem descer pelo próprio cabo de N. E então Tylan, em desespero, começa a descer e percebe que o cabo começou a ficar um pouco mais frouxo e ele teve a impressão de que o que prendia N lá embaixo finalmente a soltou. E então Alex começa a puxar N e Tylan para a superfície e quando chegam, notam que na ponta do cabo restou apenas parte do traje rasgado e sujo de sangue. Era como se N tivesse sido arrancada brutalmente de seu traje. Tylan entra em desespero total e começa a culpar Alex por tudo aquilo e decide descer novamente para encontrar Annie de qualquer jeito. Alex adverte Tylan dizendo: não se esqueça que desde o início quem deveria estar no lugar dela era o Kristen. Eu mesmo deixei ela fora da equipe, mas ela quem quis se integrar. Não existe culpado para isso, Tylan. Tylan não dá ouvidos e começa a descer a ravina. Chegando embaixo, Tylan nota que o chão emite uma espécie de luz azul e que embaixo corre uma espécie de rio muito profundo. Tylan dá mais alguns passos à frente e vê uma das luvas de N jogadas, a caixa e rastros de algo que foi arrastado para uma direção com sons de riacho. Tylan pega a caixa e nota que N tinha conseguido pegar a água e segue sentido aos sons de riacho. Tylan caminha por alguns minutos e chegando perto avista um riacho que corria sentido a uma das cavernas mais subterrâneas. Tylan procura por N e mesmo assim não encontra mais nada dela. Quando Tylan olha para o fundo da caverna que o riacho seguia, ele escuta um som estrondoso que aparentava pertencer a alguma criatura gigantesca. E então Tylan, com medo, decide voltar. Ao voltar para a superfície, Tylan, extremamente triste, entrega a caixa para Alex e diz: ela não vai mais voltar. Alex, também com um olhar triste, diz: Tylan, podemos voltar futuramente e tentar encontrá-la. Tylan, já ciente do que tinha acontecido, diz: Alex, não tente me trazer esperanças. O traje dela está destruído. Não há o que procurar lá embaixo. Simon reforça: mesmo se ela sobrevivesse ao que sei lá tenha atacado ela, fora do traje ela não ficaria um segundo viva. Alex, sem palavras, se sente culpado demais e olha para Tylan, voltando lentamente para dentro do rover. Todos embarcam e voltam para a sonda em silêncio fúnebre e ensurdecedor. Capitão Jason os recebe novamente na nave com as amostras do solo da lua, enquanto Tylan volta para seus aposentos. Alex vai até lá para conversar com Tylan e diz: irmão, eu não imaginei que isso poderia acontecer. Eu sinto muito mesmo. Você sabe que desde o início ninguém forçou Annie a fazer nada. Ela que quis por conta própria. Tylan, de cabeça baixa, diz: fugimos de vampiros zumbis. Ela perdeu sua filha e seu sogro que ela gostava tanto e foi morrer aqui, nesse fim de mundo, sem vida e sem ninguém. Ela ainda queria saber se seus pais que moram na Alemanha estavam bem. Ela ligava o tempo todo e eles não atendiam. Ela queria muito ir pra lá e eu não deixei por medo de alguma coisa acontecer e no final não adiantou nada. Tentar proteger minha família no meio desse caos só fez com que ela fosse mais rápido. Mais uma vez eu no lugar errado e na hora errada. Alex, sem ter o que dizer, apenas disse: Eu lamento, irmão. Até que Capitão Jason entra no local e diz: Tylan, não se culpe por essas coisas. Não há como saber o que irá acontecer nos próximos segundos. E esse é o grande truque do nosso misterioso universo, que às vezes trabalha de forma um tanto quanto duvidosas. Mas se você insiste em culpar alguém, culpe Calvin. Ele é o grande motivo disso tudo ter acontecido com você, com Alex e com todos nós. O que fizemos aqui foi nada mais, nada menos do que tentativas com vários erros de corrigir esse problema que praticamente nos levará à extinção
distinção. Qualquer passo, qualquer ajuda, qualquer sacrifício vale muito a pena. Fique firme, filho. Ainda podemos conquistar grandes coisas. Tylan olha pela janela de seu quarto e enxerga o grande planeta Júpiter e a lua Europa se distanciando em seu horizonte. Tylan fecha os punhos e promete se vingar de todos que ele perdeu, acabando com Calvin. Conan e Shao. 8 meses se passaram e Tylan está de volta à Terra. Na perspectiva dele, se passaram cerca de 30 minutos, mas na Terra haviam se passado 1 ano e 4 meses. O ônibus espacial se adentra na atmosfera terrestre e o presidente da X-10, Sr. Bolton, aguarda ansiosamente pelas novidades vindas do espaço. Após dias de quarentena, Tylan está magro, depressivo e triste em seu quarto, todo branco, onde recebe 2 refeições ao dia. Ele se encontra perdido e sem esperanças na vida. Alex de repente aparece na porta e diz para Tylan: "Ei, irmão, está na hora de você sair." Enquanto caminhavam sentido ao grande salão, Alex atualizava Tylan sobre a situação atual da Terra. E ele disse para Tylan: "Cara, as coisas estão muito complicadas. Mesmo quase 2 anos depois da vitória de Calvin, as nossas forças não conseguiram vencer as grandes hordas." E o Tylan pergunta: "Hordas?" Alex responde: "Sim, grandes grupos de zumbis vampiros que atacam de monte, imobilizando quaisquer forças armadas. Nós estamos perdendo, Tylan. O governo até propôs lançar uma bomba e acabar com tudo. Mas como ainda pode haver refugiados em várias cidades, existem questões éticas em jogo." Então Tylan, encafifado, pergunta: "E esse tal de Calvin? Ninguém conseguiu nada contra ele?" Alex responde: "Não. Nada. Nem sabemos a sua localização. Ele é imparável. E como tudo está sendo afetado com esse vírus, como comunicação, nossos soldados, não temos muita precisão para agir contra ele diretamente." Tylan, impressionado, pergunta: "Perdemos quantos por cento da nossa população mundial?" Alex, com um olhar muito triste, responde: "Estima-se que 98,4% se foi, cara." Tylan para e fica em total desespero e começa a se lembrar de seus parentes e dos parentes de sua esposa, tendo a triste certeza de que todos estavam realmente mortos. Então Alex reforça: "Mas metade dessa galera ainda pode ser salva, porque eles se transformaram nesses vampiros. Se encontrarmos a cura, podemos reverter a situação de muitos ainda. Com essas pesquisas que trouxemos de Júpiter, nós avançamos em 40% nos resultados." Tylan: "A fé tem que ser a última a morrer." Tylan então se lembra daquele senhor da cidade de Osiris e começa a pensar se poderia de alguma forma encontrar o Calvin. E pergunta para Alex: "É seguro sair?" Alex responde: "Sem chances, cara. Tá toda uma zona lá fora. Os guardas não deixam ninguém vivo sair. Lembre-se, cara, qualquer ser humano vivo e com saúde em dia é útil pra gente." Tylan apenas acena a cabeça, como se tivesse compreendido o que foi falado por Alex, e vão para o salão de reunião. Na sala, o presidente Bolton diz que com os testes avançaram e que nas águas da lua Europa encontraram agentes similares ao vírus que transforma o ser humano nesses vampiros, e com algum tipo de engenharia reversa podem desenvolver um antídoto e até mesmo uma possível cura a curto prazo. Tylan não representa estar interessado nos assuntos de trazer a humanidade de volta, já que não existe mais motivações em seu coração. Mais tarde, nos aposentos de Sr. Bolton, ele descansa tomando uma taça de vinho e falando enquanto sons estranhos saem do fundo do seu quarto escuro. Ele diz: "Enfim, estamos quase fazendo isso acontecer, meu amor. Estamos quase conseguindo a sua cura." Quando de repente, de forma sombria, aparece a esposa de Sr. Bolton, quase 100% transformada, comendo um pedaço de carne de origem animal. Sr. Bolton tenta tocá-la. Ela aparentemente está calma, mas quando Bolton quase a toca, ela tenta puxá-lo em direção às grades. Mas Sr. Bolton, muito ágil, consegue escapar enquanto a sua esposa fica extremamente irritada e fora de controle. Ela começa a se arremessar contra as grades na intenção de quebrá-la, até que Sr. Bolton puxa uma pistola e atira um tipo de dardo tranquilizante que apaga a mulher. Mas não por muito tempo, já que esses tranquilizantes, além de estarem escassos no mundo, só duram 2 minutos nas pessoas infectadas. Sr. Bolton se prepara para sair e diz: "Eu ainda terei você de volta, Sandra. Eu prometo." No dia seguinte, Tylan acorda cedo, arruma suas malas e se veste com uma das roupas de vigilante que encontrou nos aposentos de Alex e tenta passar pelos portões da X-10. Ao chegar aos portões, Sr. Miguel reconhece Tylan e pergunta: "Olá, você se tornou vigilante? E como a sua filha está?" Tylan olha para o senhor com um olhar profundo e diz: "Ela está morta e eu estou indo vingá-la." Abre o portão. Sr. Miguel, sem conseguir esboçar reações, apenas em um gesto inconsciente, abre o portão e grita: "Boa sorte, meu filho. Espero
seu retorno, Tylan começa a caminhar no meio da mata sentido Steveville e percebe que ao seu redor não tem nada, apenas estradas vazias para todos os lados. Tylan caminhou por horas até encontrar um caminhão com duas pessoas que ofereceram carona. Eles eram Conan e Shaw, dois filhos de um caipira que estavam em busca de mantimentos pelas estradas. Shaw, que estava dirigindo, anda devagar ao lado de Tylan e pergunta: está indo para algum lugar? Podemos te dar uma carona. Tylan, desconfiado, pergunta: e por que eu entraria em um caminhão com estranhos extremamente suspeitos? Conan responde: porque nosso pai nos ensinou a ajudar as pessoas. E Shaw reforça: e você não vai querer ficar por aqui zanzando após as 16 horas. Quando o sol se põe, Tylan pergunta: o que acontece após as 16 horas? E Conan diz: as hordas passam pelas estradas e esmagam tudo o que vem pela frente. Ficar aqui é suicídio. Tylan então decide pegar carona com os rapazes que perguntam: pra onde você quer ir mesmo? As hordas. Na X10, Alex nota a ausência de Tylan. Tenta se comunicar, mas percebe que Tylan deixou seu comunicador no quarto. Assim que Alex vai até Bolton para avisar sobre o desfalque, os alarmes tocam alertando uma invasão pelo lado sul da X10. Os soldados comunicam o Sr. Bolton dizendo: Senhor, temos um problema, não só um, mas uma horda. Sr. Bolton e Alex ficam assustados com a notícia e decidem partir para a guerra. No lado sul da X10, uma horda de vampiros se aproxima com a intenção de invadir a empresa. Eles conseguem invadir a empresa fazendo um empilhamento em bando para alcançar o topo do muro de 5 metros de altura. Muitos soldados são solicitados para barrar a invasão, porém a horda era gigantesca. Sr. Bolton conversa com Alex. Provavelmente, de alguma forma, aquele desgraçado do Calvin ficou sabendo de nossos avanços nos estudos e enviou seus vassalos para destruir aqui. Devemos proteger os nossos laboratórios. A horda facilmente consegue penetrar os muros e eles começam a atacar os soldados e pessoas que trabalhavam por ali. Assim que conseguiram se adentrar, foram questões de segundos para que em todos os lados tivessem hordas de vampiros. Alex olha para o Sr. Bolton e diz: não podemos ficar aqui, eles são muitos, temos que levar nossas coisas para outro lugar. Sr. Bolton responde: estamos cercados, a gente não pode sair. Alex então olha para o foguete que levou eles anteriormente para Júpiter e diz para Sr. Bolton: pegue tudo o que puder porque a gente vai para o espaço. Sr. Bolton corre até seus aposentos, tranca suas portas feitas de metal e com uma pistola com uma possível cura, atira contra sua esposa na intenção de tentar curá-la mais uma vez. Ao atirar, a esposa zumbi de Sr. Bolton começa a gritar muito e se retorcer no chão, desmaiando em seguida. Como ela tinha de certa forma apagado, Sr. Bolton abre as grades com muito medo e chama sua esposa pelo nome: Sandra, Sandra, você consegue me ouvir? Assim que Sr. Bolton tenta tocar o rosto de Sandra, Sandra morde o seu pescoço com todas as suas forças e sacode para todos os lados com muita força, na intenção de matá-lo instantaneamente. Sr. Bolton cai no chão sem parte do seu ombro e pescoço, dizendo suas últimas palavras: esse foi o nosso último encontro, meu amor. Nosso último encontro. E então Sr. Bolton, presidente da X10, morre aos seus 67 anos, assassinado por sua própria esposa infectada em seus aposentos. Enquanto isso, Alex vai até os aposentos de Sr. Bolton e nota que ele tinha sido assassinado. Ele cogitou que fossem os vampiros que tinham invadido anteriormente, mas notou a grade que aprisionava algo lá e ficou sem entender e por que o Sr. Bolton tinha uma espécie de presídio dentro do seu próprio quarto. Sandra já não estava mais lá. Então Alex, com pressa, passa nos laboratórios e encontra Simon. Eles pegam tudo o que podem e seguem em direção ao foguete. Chegando na base, eles encontram o Capitão Jason e Alex diz: acione os motores, vamos partir. Capitão Jason fica sem entender e pergunta: mas não temos ordem para decolar, não podemos sair assim. Alex diz: o presidente está morto, estamos sendo atacados por uma horda, ficar aqui é suicídio, mas se você quiser ficar, a gente tá indo. O Capitão Jason olha pela janela e consegue ver vários zumbis dilacerando várias pessoas que estavam na base da X10 e então corre para o foguete com Alex e Simon. Ao subir na plataforma, acionam os motores e decolam sentido ao céu. Enquanto isso, quase chegando em Osiris, o vilarejo onde Tylan se abrigou na casa dos idosos, Tylan, Conan e Shaw visitam os velhos novamente. Tylan deseja buscar mais informações sobre Calvin com o Sr. Ostácio. Tylan chama os idosos, mas ninguém atende. Tylan fica sem entender até que Shaw diz para Tylan: Hey Tylan, você consegue escutar? Quando os sons de uma horda se aproximando começa a emanar de todos os lados, com gritos distantes. E então Conan diz: não podemos ficar mais um segundo aqui, vamos sair daqui logo. Tylan, Conan e Shaw entram no caminhão e seguem a estrada sentido Steveville. No caminho, Tylan pergunta: para onde a gente está indo? Shaw então responde: para um lugar seguro.
Tai-Shan. Na órbita terrestre, Alex, Capitão Jason e Simon tentam entrar em contato com a Terra, mas percebe que ninguém mais responde, fazendo com que as últimas esperanças de resgatar a raça humana se acabem. Capitão Jason diz que vai parar na estação espacial para tentar contato por lá. Na Terra, às 19 horas da noite, Tylan, Conan e Shaw chegam a um sítio que fica a 17 km de Steveville. Shaw encosta o caminhão e os três são recebidos por Tai-Shan. Tai-Shan é pai de Conan e Shaw. Ele os recebe dizendo: ora, me parece que trouxeram novidades. Quem é esse forasteiro? Tylan se apresenta tentando um aperto de mãos, dizendo: olá senhor, eu me chamo Tylan. Seus amigos me deram uma carona e por estar de noite me trouxeram pra cá. Não quero incomodar e agradeço a hospitalidade. Tai-Shan olha para Tylan e diz: você está sem vigor. Se não fosse por meus filhos, não duraria segundos lá fora. Você teve sorte. Se ficar por aqui, vai ter que aprender a lutar. Tylan, sem entender, pergunta: lutar? Então Tai-Shan diz: siga-me, vou te mostrar algo. Chegando em um grande celeiro, Tai-Shan mostra algumas armas guardadas, entre elas um chaco, uma espingarda, um par de machado e um par de espadas katana. E então Tai-Shan pergunta: qual dessas armas você escolheria? Tylan olha atentamente para as armas e pensa consigo mesmo: se eu escolhesse os chacos, eu não saberia usá-los contra alguém. A espingarda não teria munição o bastante. Um par de machados? A curta distância eu seria exterminado. Bom, com certeza seria o par de katana. E então Tylan diz que escolheria as katanas e pergunta o porquê. Tai-Shan responde: muito bem, elas são suas, mas você precisa mostrar que é verdadeiramente digno delas. Tylan, sem entender nada, responde: peraí, eu não tenho tempo pra isso. Diga logo o que você quer. E então Tai-Shan pergunta: ah é? Está sem tempo? E o que você ainda tem pra encontrar? Tylan pensa, olha para Tai-Shan e fica sem respostas, já que de fato todos os humanos estavam praticamente extintos, então não havia quem procurar ou quem encontrar. Tylan então pergunta: tudo bem, mas o que pretende fazer com isso? Eu não entendi. Tai-Shan então responde: poucos são capazes de matar Calvin, porque não conhecem os segredos reais da natureza. Calvin é um ser muito poderoso, inteligente, mas mesmo vindo de outro lugar da galáxia, ele possui um ponto fraco, assim como todos nós humanos. Ele possui um coração. Se perfurado da forma certa, ele jamais poderá voltar à vida, pois o coração dele é a fonte. Tylan questiona: mas se nenhum exército não conseguiu detê-lo, como isso iria ajudar? Tai-Shan responde: o exército não consegue vencer por causa das hordas gigantescas de vampiros que ele tem sob seu controle. O cara controla todos com extrema maestria e organização. Ultrapassar a barreira que deve cercá-lo deve ser impossível. Por isso, quem for nessa missão deve ser silencioso, astuto e letal no momento certo. Tylan, então confuso, pergunta: espera aí, como você sabe que eu estava na intenção de matar Calvin? Tai-Shan responde: ah, meu amigo, todos querem isso. Todos queremos vingar alguém que morreu ou virou um vampiro zumbi. Eu até faria isso, mas eu não tenho mais forças. Meus filhos são os idiotas, não aprendem nada. Estou em busca de alguém para ensinar as minhas habilidades e tentar uma última vez derrotar essa criatura aterrorizante. Tylan então entende que não tem nada a perder e pergunta: o que eu preciso fazer? Tai-Shan responde: se prepare para um rigoroso treinamento comigo. Nós te daremos tudo aqui, alimento e abrigo, mas preciso que faça tudo o que eu te pedir. Tylan então aceita a proposta de Tai-Shan e então começa um rigoroso e demorado treinamento. Enquanto os irmãos Conan e Shaw saíam para fora para buscar recursos de sobrevivência e fugir dos ataques de vampiros zumbis, Tylan começava o seu treinamento com Tai-Shan, que inicia o seu primeiro mês com Tylan o deixando totalmente com os olhos vendados. Tylan sempre o questiona do porquê isso será necessário, mas Tai-Shan apenas diz para ele confiar e fazer tudo conforme ele pedisse. Tylan é orientado a fazer tudo com os olhos vendados, como comer, tomar banho e até mesmo pescar. A cada dia que se passava, o treinamento ficava mais rigoroso com Tai-Shan, o deixando totalmente sozinho para se virar com tudo. Em vários momentos, Tylan desistia e ficava com raiva em vários períodos durante seus primeiros 30 dias. E toda vez que Tylan tirava a venda, Tai-Shan zerava os dias e o treinamento começava do zero. Após 24 dias vendado, Tylan já conseguia fazer muitas coisas sem a ajuda de Tai-Shan, ou Conan e Shaw. Ele conseguia pescar, caminhar, tomar banho, ficar de vigília, comer e dormir. 28
dias vendado, Taylan pergunta se está na hora de tirar a venda e Taishan diz que ainda não, que ainda serão necessários mais 30 dias, mas dessa vez ele irá usar a venda e irá lutar. Taishan o golpeia fortemente no rosto, o obrigando a se defender, mas Taylan fica sem reação e pergunta: me bater com os olhos vendados é fácil, velhote, qual o seu problema? E mesmo assim Taishan continua golpeando Taylan, que cai no chão com dores, dizendo: eu não farei mais parte disso, eu desisto. Taishan, sem pronunciar nenhuma palavra, apenas o deixa sofrendo no chão em mais um fim de noite. No dia seguinte, Taishan acorda cedo e até pensa que Taylan tinha ido embora, mas não, Taylan estava de pé segurando um pedaço de pau e treinando. Taishan, impressionado com a evolução de Taylan, entrega a ele 2 varas do tamanho das katanas, e assim então começa o treinamento mais pesado. Um bom tempo depois, Taylan está fazendo sua barba em mais um dia, encontra Taishan no quintal e diz: sabe, eu nunca parei para perguntar, o porquê os vampiros não aparecem por aqui? Qual o segredo? Taishan responde: há muitas coisas que você ainda não sabe, filho, mas em breve você aprenderá como se livrar dos maus, apenas usando as forças da própria natureza. Quando Taylan menos percebe, Taishan avança para cima dele com um pedaço de pau, e logo Taylan desvia do golpe, pegando as suas varas que estavam nas costas e contra-atacando Taishan. Assim os dois começam a lutar tentando acertar um ao outro. Taylan domina muito bem as armas que segura, usando movimentos precisos para desviar e ao mesmo tempo tentar acertar Taishan, que também é muito ágil e desvia com extrema precisão. Assim que Taylan quase o acertou, Conan e Shao aparecem de mais uma missão com várias coisas no caminhão. Conan diz para seu pai e para Taylan: olha só, hoje por causa do sol forte, Steve Vai estava vazia. Shao complementa dizendo: hoje decidimos passar por lá e trouxemos um montão de coisas novas pra gente. Taylan pergunta: vocês foram pra Steve hoje? Por que não me falaram? Eu venho há dias pedindo pra vocês me levarem até minha casa lá e sempre dizem que está carregado e cheio de hordas. Que vacilo, hein? Taishan diz: bom, se eu permitisse que você fosse pra lá, você perderia o seu foco e não chegaria no nível que está agora. Taylan responde: nível? Que nível? Eu apenas fiquei um pouco mais esperto e rápido. Nada demais. Um pouco antes de Taylan terminar sua frase, Taishan tenta acertá-lo com uma das katanas. Taylan desvia de forma minuciosa e magistral, praticamente olhando a lâmina passar próximo ao seu rosto como se estivesse em modo câmera lenta. Taishan então responde: ótimo, creio que você está pronto. Se quiser ir agora para Steve Vai, pode ir. Não há mais nada que te prenda aqui. Taylan fica impressionado olhando para suas mãos, desacreditado do que foi capaz de fazer. Então Shao diz: venha ver as coisas que trouxemos. E o Conan complementa: tentamos procurar roupas, mas todas as lojas já tinham sido saqueadas. Mas passamos em uma loja de fantasia ultra realista e pegamos tudo o que podíamos. E o Shao diz: sim, saqueamos a famosa loja Should Be a Hero. E o Conan complementa: e agora temos panos novos para fazer roupas novas. Taylan começa a olhar as roupas que Conan e Shao trouxeram, e ele viu uma em específico que chamou muito a sua atenção e disse para Conan e Shao: podem pegar todas essas, mas essa aqui é minha. Vou fazer umas mudanças nela. E o que mais vocês trouxeram aí? E então, uma semana se passa, e então Taylan se prepara para ir embora. Só que dessa vez preparado e com um par de katanas doado por Taishan. Taishan diz: ótimo, você está pronto. E lembre-se, a sua real missão é matar o nosso inimigo e mais nada. Vá e volte para nos notificar. Taylan se despede, veste suas roupas e segue sentido a Steve Vai, apenas com suas katanas. A última foto. Taishan, Conan e Shao ficam para trás apenas observando Taylan indo para sua missão, que pode ser a esperança de mudar a situação extrema da humanidade. Taylan sobe em uma pedra alta e consegue ver Steve Vai a uma certa distância. E seguindo rastros baseados no que o Sr. Eustácio tinha te falado, ele começa a ter ideia de mais ou menos onde Calvin deveria estar. Taylan, de forma oculta e sem os vampiros perceberem, consegue ir até a sua antiga casa, onde morava com sua esposa Annie, sua filha Lorena e o seu pai. Ele entra e vê que tá tudo revirado. Saqueadores invadiram e quebraram tudo. Mas no chão, Taylan ainda encontra uma foto com sua família reunida no quintal de casa em um domingo, onde a família se reunia para fazer churrasco nos fins de tarde. Taylan se lembra de seu pai assando carne, enquanto Annie fazia aquela maionese que somente ela sabia fazer. E Lorena chamava seus amigos para brincar na piscina. Tudo era bom, e aquelas lembranças fez com que Taylan ficasse com mais raiva ainda. Ele guarda a foto e então escuta barulhos fortes vindo da rua. Taylan sai para ver o que é e dá de cara com um grupo de vampiros zumbis que, ao vê-lo, já partem para cima
cima dele enfurecidos. Tylan então diz: é hora de saber se o velhote realmente estava certo. Hora do show. Tylan saca suas espadas katanas e parte pra cima dos zumbis. Desviando do primeiro golpe, Tylan parte pra cima de um dos zumbis e parte ele ao meio com apenas um golpe. Enquanto o outro tenta se aproximar pelas costas de Tylan, então ele se vira e golpeia rapidamente, arrancando a sua cabeça. Tylan então se sente mais confiante e começa a gostar do que está fazendo, e chama os outros 3 zumbis pra cima. E então um deles ecoa um grito muito alto, até que uma horda aparece. Então Tylan diz: "Xi, ferrou." Cerca de 300 vampiros zumbis começam a perseguir Tylan, que corre freneticamente e até ataca alguns zumbis no caminho, até que em sua frente também aparecem mais 150 vampiros zumbis. Então Tylan decide se jogar dentro de um bueiro e fecha a tampa. Todos os zumbis que ficaram no lado de fora ficam batendo no chão e na tampa na intenção de entrar, mas Tylan segura fortemente pelo lado de dentro. Tylan percebe que os zumbis não conseguem levantar a tampa do bueiro, então apenas espera algumas horas se passar. Cerca de 4 horas depois, Tylan começa a escutar passos como se todos os vampiros zumbis estivessem marchando para algum local. Assim que Tylan percebe que os passos estão ficando distantes, ele decide abrir a tampa do bueiro. Quando ele levanta a tampa do bueiro, ele enxerga um exército gigantesco de vampiros zumbis marchando em direção à mata. Tylan decide seguir de forma silenciosa para saber para onde eles estão indo. Após seguir os zumbis pelas árvores da floresta Darkflower, Tylan percebe que existe um grande buraco no solo com uma descida íngreme, alguns cristais esquisitos ao redor e cerca de 300 zumbis vampiros protegendo a entrada. Muitos deles entram no buraco para fazer algumas coisas, até que Tylan pensa que se ele subir em uma árvore que tinha logo acima do buraco, sem os zumbis perceberem, ele consegue entrar para saber se de fato Calvin estava lá ou não. Até que ele decide ir, encorajando a si próprio, dizendo: não há nada a perder, é só entrar lá e matar o Calvin, nem que isso custe a minha vida. E então Tylan, de forma sutil, consegue chegar até a árvore, respira fundo e se arremessa no buraco em uma cena épica, onde zumbis vampiros tentam agarrá-lo no ar e outros ficam sem entender de onde ele veio e como ele fez isso. Tylan desliza a caverna adentro com outros vampiros zumbis junto com ele, deslizando para baixo, até que eles caem em terra firme. Tudo está escuro, zumbis passam por Tylan o tempo todo na intenção de atacá-lo, mas Tylan não enxerga, até que se lembra do treinamento de Tai Shan, fecha os olhos e assim que os zumbis atacam, ele simplesmente, quase sem se movimentar, corta o zumbi ao meio e então começa a massacrar todos os zumbis na sala escura, até que uma luz se acende e Tylan, todo sujo de sangue zumbi, olha para saber o que está acontecendo, até que uma voz começa a falar com Tylan através de um tipo de rádio. Ora, temos um herói. Olha só isso, você, além de encontrar o meu esconderijo, ainda conseguiu entrar. Muito bom, admiro sua força e dedicação até aqui, mas agora é hora de se juntar ao meu exército. Um telão aparece com a imagem de Calvin. Calvin, com um olhar profundo de maldade, diz: você está vendo a minha verdadeira face, veja o seu novo senhor e ajoelhe-se. Assim que Calvin diz essas palavras, milhares de zumbis vampiros aparecem e partem para cima de Tylan. Enquanto Calvin diz isso pelo telão: matem esse miserável, despedacem ele, tragam para mim. E então Tylan é soterrado por muitos vampiros zumbis. O seu pior pesadelo. Na sala onde Calvin está, ele acompanha tudo o que está acontecendo por telas e computadores avançados. Calvin está quase finalizando o seu plano, percebendo que já tinha dizimado praticamente 99,8% da população, restando apenas alguns resquícios de humanidade em lugares extremamente isolados no planeta. Calvin está cansado e velho, como se tivesse passado por muitas guerras e lutas. No momento em que o relógio bate 23 horas e 59 minutos, Calvin se senta em sua cadeira para agir. E assim que deu exatamente meia-noite, de forma extremamente inesperada, Calvin é golpeado por Tylan pelas costas com suas 2 katanas, uma atravessando o seu peito direito e a outra perfurando o seu coração. Tylan levanta Calvin, que se torce de dor com um forte golpe. Tylan, mesmo todo machucado com suas roupas rasgadas, diz para Calvin: você pensou que realmente zumbis poderiam me parar? Nada pode me parar enquanto eu não te ver morto. Calvin é jogado no chão e começa a querer crescer para combater Tylan, mas o ferimento em seu coração começa a jorrar sangue, dando indícios de que realmente o ataque foi fatal. Calvin cai no chão de joelhos, dizendo: eu conquistei milhares de planetas, dominei luas e tirei mais de 1 trilhão de vidas para ser morto por um mero humano. Tylan, até com um olhar tranquilo e sereno, responde: e eu fugi, tentei sobreviver, tentei salvar minha família, fui até Júpiter para fugir de você e adivinha? Você estava lá também. Você foi o meu pior pesadelo, mas agora
agora eu sou o seu pior pesadelo. Você destruiu a vida de todo mundo e agora eu pergunto pra quê? Quais foram suas motivações? Ah, lembrei, eu não me importo, pois nada disso pode reverter o estrago que você causou. Calvin, em seu leito de morte, olha para Tylan e diz: minhas motivações? Eu realmente preciso disso? Eu sobrevivo do caos e do horror. Eu sou o que sou pela própria natureza. Não tente mudar isso. Outros de mim virão e nada poderá te salvar. Tylan responde: pode mandar quantos você quiser. Eu estarei aqui pronto para matar você, seja 1 ou 400 vezes. Com essas últimas palavras de Tylan, Calvin morre e automaticamente todos os vampiros zumbis começam a morrer em todos os cantos da terra. E Tylan então percebe que cometeu um erro, já que todos os zumbis eram humanos antes e dependiam de Calvin vivo para se manterem vivos. Mas quando Calvin se foi, todos morreram, criando um cenário triste, fúnebre e cinza na terra. Tylan sai da caverna com a cabeça de Calvin e volta para o sítio para tentar reencontrar Conan, Shao e Taishan. Quando Tylan chega, percebe que tudo está destruído e vê sinais de uma horda que passou há mais ou menos umas 4 horas por ali. Tylan, preocupado, chama por Shao, Conan e Taishan, mas ninguém responde. Passando pelo celeiro, ele escuta um gemido baixo e sem forças. Quando ele vai até lá, ele encontra Taishan caído e quase morrendo, que logo percebe a presença de Tylan e diz: ô rapaz, é você? Você tinha que ter visto. Eu acabei com a raça de uns 50 desgraçados. Você tinha que ter visto. Tylan diz: poupe suas forças, você precisa descansar. Taishan responde: pare de besteiras, eu estou no meu leito de morte, deixe-me ir. Eu só estou aqui ainda porque eu estava à sua espera. E aí, me diz, acabou com aquele palhaço miserável? E então Tylan joga a cabeça de Calvin no chão e Taishan olha para ele e diz: é isso, nos vemos no outro lado, seu saco de estrume. E então Taishan morre aos 69 anos após combater uma horda de zumbis com os seus filhos. Conan e Shao também morreram lutando bravamente ao lado de seu pai, porém acabaram tendo um triste fim, devorado pela horda de zumbi que passou. Tylan fica extremamente triste, vai até o caminhão e nota que ainda funciona, e ele entra e vai até a X-10 para tentar encontrar com Alex e o pessoal. Chegando lá, ele também vê que está tudo destruído e tem vários zumbis mortos para todos os lados. Ele percebe que uma pessoa passa rapidamente atrás dele. Ao perceber a movimentação, Tylan ameaça golpear com uma de suas espadas, até que vê uma mulher muito estranha, sem cabelos, magra e com a pele meio amarelada. Ela não aparenta ser agressiva, e isso deixa Tylan sem entender, e logo ele percebe que se trata de uma mulher que está sendo curada de alguma forma. Ela não diz nada para Tylan, e de forma mais instintiva e animal, sai correndo para a mata sob suas pernas e mãos, como se fosse um cachorro. Tylan não sabia, mas aquela mulher era Sandra, a esposa do presidente da X-10, o Sr. Bolton. Como Tylan notou que ela não oferecia ameaça, ele a deixou ir. Tylan vai para a sala de controle e percebe que um foguete decolou e não tinha muito tempo, e então tenta contato pelo rádio. No espaço, Alex está comendo bolacha, Simon e Capitão Jason estão treinando, quando de repente escutam o rádio chamar. Alex dá um pulo da mesa onde estava sentado e logo corre para atender. Olá, aqui é o Alex. Alguém no rádio? Na Terra. Tylan percebe o sinal e diz: eu não acredito. Alex, é muito bom ouvir sua voz, irmão. Onde você tá? Alex responde: Tylan, é você? Eu pensei que você estivesse morto. Você está na base? E o Tylan diz: vocês chamam isso de base? Isso aqui tá mais pra um apocalipse. Irmão, tá tudo destruído aqui. Só restou a base de pouso. O resto, lamentável. Onde vocês estão? Alex responde: irmão, estamos no espaço. Tylan dá risada e diz: vocês fugiram pro espaço? Admiro a agilidade de vocês. Alex responde: ou era isso, ou seríamos afogados por um tsunami de vampiro zumbi. Mas e você? Como que você tá vivo e como andam as coisas aí embaixo? Tylan então responde: é uma longa história. Com mais tempo eu te conto. Mas seria pedir muito se vocês pudessem vir me buscar? Acredito que eu sou o último homem vivo na Terra. Alex diz: sim, irmão. Voltaremos para te buscar e depois tentaremos encontrar um novo lugar para habitarmos. Distrito 67. 3 meses se passam. Tylan e Alex estão ao lado de fora da nave consertando um satélite de comunicação para tentar contato com outras áreas da Terra. Alex diz que irá voltar para a nave para recarregar o seu oxigênio. Tylan diz que irá permanecer para acelerar as obras. Alex entra na nave e Tylan continua as manutenções no lado de fora, até que de repente um imenso clarão aparece na frente de Tylan, que grita no mesmo instante. E Alex pergunta: Tylan, o que foi? E então Tylan diz: irmão, eu não
consigo ver, mas parece a Terra. Aquela luz vibrante toma conta de Tylan. Alex grita pela janela da nave, mas o clarão era muito forte para ver o que estava acontecendo. Dias se passam e Tylan acorda em um hospital em Steveville. Tylan acorda assustado, sem entender nada, e chama por Alex. Ao gritar, uma enfermeira aparece e diz: "Olá, acordou? Deixe-me medir a sua temperatura." Tylan, sem entender nada, pergunta: "Quem é você? Cadê o Alex?" A enfermeira responde: "Acalme-se, senhor. Você precisa descansar." E então Tylan escuta sons e barulhos de vida lá fora, como se tudo o que ele viveu tivesse sido um sonho. Tylan pergunta para a enfermeira há quantos dias ele estava ali, e ela responde: "Bom, se quer tanto saber, você foi encontrado no meio do parque de Steveville com uma roupa de astronauta. Não falava coisa com coisa. Recebemos a denúncia e te resgatamos. Você chegou aqui chamando o tempo todo por alguém, mesmo praticamente inconsciente." Tylan pergunta: "Eu estava chamando Alex?" A enfermeira responde: "Não, você chamava por uma pessoa chamada Annie." Tylan fica perplexo com as informações e diz: "Annie? O que está acontecendo aqui de fato?" A enfermeira responde: "Não sei, se você não sabe, quem dirá a gente? Mas tentamos contato com várias pessoas chamadas Annie em Steveville, mas nenhuma disse que conhecia você." E então Tylan pergunta: "Quais pessoas?" Então a enfermeira pega uma lista que estava junto a alguns papéis na porta do quarto de Tylan e diz os nomes. "Então, contatamos todas elas. Aqui nessa cidade existe 400 delas, mas vou começar com as que moram mais próximas do nosso bairro: Annie Caroline, Annie Santos, Annie Carter, Annie Madeline, Annie Vitória, Annie Foston, Annie..." Assim que ela diz Annie Foston, Tylan diz: "Você disse Annie Foston? Eu preciso sair. Onde estão minhas roupas?" A enfermeira responde: "Você está falando da roupa de astronauta? Não sei se você vai querer usar aquilo, hein?" Tylan passa em um local do hospital de achados e perdidos, pega algumas roupas e foge para fora. Ao sair, ele nota que tudo está normal. Carros andam pelas ruas, motoristas xingando uns aos outros e pessoas falando no celular. Tudo tinha aparentemente na cabeça de Tylan voltado ao normal. Tylan espera algumas horas, vestiu outras roupas, pega um ônibus e vai até a sua suposta rua onde morava antigamente com sua esposa e família. Ao chegar na rua Distrito 67, ele nota que tudo está no devido lugar, e a única diferença é que sua casa está amarela e não azul como antes. E olhando isso, Tylan já começa a notar que alguma coisa mudou. Ele se aproxima do portão e chama: "Oi, de casa, tem alguém aí?" Até que atrás dele aparece Annie Foston, viva e cheia de saúde, perguntando: "Olá, moço, eu posso te ajudar?" Tylan olha para trás e com os olhos cheios de lágrimas responde: "Annie, é você?" A Annie então diz: "Sim, sou. Você precisa de algo?" Tylan, mesmo sem entender o que tinha acontecido de fato com a realidade ao seu redor, percebe no olhar de Annie que ela não o reconhecia, mesmo ele olhando no fundo dos seus olhos. Então ele diz: "Não, eu confundi. Peço desculpas." Annie então responde de forma desconfiada: "Tá bom." Tylan se vira e segue sentido ao centro da cidade, quando Annie grita por ele e diz: "Moço, se isso foi um engano, como você sabe o meu nome?" Tylan responde: "É porque você se parece muito com alguém que eu conheci. Na verdade, é idêntica a ela. Terem o mesmo nome é até assustador pra mim, mas não se trata da mesma pessoa. Fica bem, Annie." Tylan vira as costas e deixa Annie confusa. No fundo, ele se sentiu culpado pela morte de todos e de sua família, e percebeu que ela estava feliz e bem sem ele, e decidiu não interferir. Tylan então se lembra do número de Alex e imagina que de alguma forma ele ainda era o mesmo. Tylan vai até uma padaria, diz para o atendente que está perdido e que precisava ligar para uma pessoa importante para se salvar. O atendente decide então ajudar Tylan. Tylan liga para Alex. O celular toca e ninguém atende. Tylan tenta novamente, mas nada, até que o atendente logo pega o celular de volta de Tylan. Assim que Tylan vira as costas, o telefone do atendente toca e ele atende e diz: "Aí, cara, o número que você ligou, acho que é pra você." Tylan atende e pergunta: "Alex?" Então a voz responde no telefone: "Sim, posso ajudar." E assim acaba a primeira parte da história não contada do Último Homem. O que será que aconteceu com Calvin e os zumbis? Será que tudo não passava de uma ilusão? E como Alex poderá ajudar Tylan nessa nova fase? Veremos então na continuação do Universo Extreme.